Antes da era digital, o jornal impresso era uma das maiores fontes de notícia para quem queria estar bem informado sobre diversos assuntos. A concorrência entre os jornais era muito acirrada, principalmente na década de 70 e 80. E nessa competição, eles usavam matérias sensacionalistas, com fotos que chocavam quem passava perto das bancas de jornais. Se você tem mais de 40 anos, com certeza irá lembrar de como as notícias de primeira página dos jornais eram impactantes. E as bancas de jornais exploravam a curiosidade das pessoas em saber o resto da matéria para vender muitos exemplares. Neste vídeo iremos falar da notícia do nascimento de um bebê diabo, que amedrontou a população por vários dias. Ficou curioso ou quer lembrar dessa notícia? Assista o vídeo até o final e, se gostar, peço que deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora vamos para o vídeo. Haviam vários jornais que eram vendidos nas bancas de jornais, e um deles era o Notícias Populares, um jornal muito famoso por suas matérias exageradamente sensacionalistas. Seu público era composto de pessoas mais simples, com maior tendência a acreditar em crendices sobrenaturais. O jornal já havia publicado matérias sobre a Loira Fantasma e o Vampiro de Osasco, em 1975. O repórter Marco Antônio Montadon, da Folha de São Paulo, o jornal que era responsável pelo Notícias Populares, foi até a região do Grande ABC confirmar o relato de que havia nascido em um hospital de São Bernardo do Campo uma criança com 2 saliências na testa e prolongamento do cóccix. Eram apenas malformações que podiam ser corrigidas com uma cirurgia, mas o repórter transformou isso em uma história de terror. Entretanto, o secretário de redação do Notícias Populares e o editor chamaram um repórter para dar uma repaginada no texto e transformá-lo na notícia do nascimento de um bebê diabo. A história. O dia 11 de maio de 1975 seria um domingo em comemoração ao Dia das Mães. Mas a edição do jornal Notícias Populares naquele dia iria tirar a tranquilidade das pessoas, pois desde as primeiras horas da manhã as bancas estavam lotadas de pessoas acompanhando o jornal, que já era famoso naquela época por suas histórias exageradamente sensacionalistas. E ele trazia estampada em letras garrafais a manchete: "Nasceu o diabo em São Paulo". Todos queriam saber a história do bebê que tinha nascido em um hospital de São Bernardo do Campo, com chifres, rabos e ameaçando todo mundo assim que nasceu. A notícia dizia que havia ocorrido um parto incrivelmente fantástico e cheio de mistérios, notado pela correria e pânico por parte de enfermeiras e médicos. A criança teria aparência sobrenatural, com todas as características do diabo em carne e osso. Ele nasceu falando e ameaçando a própria mãe de morte. O bebê possuía o corpo cheio de pelos, 2 chifres pontiagudos, um rabo de aproximadamente 5 centímetros e um olhar feroz, que causava medo e arrepios. Na edição do dia 12 de maio, Notícias Populares contou que o bebê diabo ameaçou funcionárias de morte, rasgou travesseiros com seus chifres e fugiu do hospital. Antes de escapar, teria dito: "Aqui não é o meu lugar, essa não é minha mãe, eu vou embora, não pertenço a esse mundo, não sou daqui, vocês são pavorosos, faltam acessórios em vocês". O Notícias Populares citou diversos incidentes que estariam ocorrendo em todo o ABC com o desaparecimento do bebê. Frequentes desavenças entre casais e amigos que nunca haviam se desentendido. Dezenas de colisões de carro com vítimas fatais e, principalmente, atropelamentos em massa cometidos por bons motoristas. Crianças não foram mais vistas brincando nas ruas. Mulheres se recolhiam mais cedo às suas residências e as pessoas deixando as portas de suas casas trancadas.
davam o tom da onda de pânico que assombrou o ABC paulista durante o episódio. O jornal publicou que, após capturado por um grupo religioso, o bebê diabo teria sido internado em uma clínica particular em São Bernardo do Campo e que seria aberta visitação pública, desde que o visitante fosse maior de 18 anos, usasse um crucifixo e não tivesse problemas cardíacos e se responsabilizassem por possíveis possessões demoníacas. Depois disso, o jornal continuou publicando diversas notícias com relatos de pessoas que diziam que supostamente viram o bebê, dizendo que ele soltava fogo pela boca, rosnava como um cachorro. Outros atos cometidos pelo bebê noticiava que ele teria andado por telhados, enlouquecido uma mulher, acabando com o ritual de Umbanda. Ele teria assustado um taxista pedindo que o levasse para o inferno e pedido sangue para beber. O Notícias Populares explicou que o bebê diabo teria nascido assim porque, quando a mãe foi convidada para uma procissão na Semana Santa, ela teria batido na barriga dizendo: "Eu não vou enquanto esse diabo não nascer". Outro fator seria porque, de acordo com o suposto médico, ela teria criado descargas magnéticas negativas ao desabafar. "Por causa desse diabinho, não posso ir dançar". E o pai da criança seria um discreto fazendeiro de Marília. Com o decorrer dos dias, a história passou a ganhar cada vez menos destaque no jornal. O editor-chefe, Ebrahim Ramadan, não queria continuar com essas notícias, mas a direção manteve as publicações. O jornal procurava fontes oficiais, como médicos e diretores de hospital. Como eles negavam a dar entrevistas, o jornal usava essa negativa de um modo que gerasse suspeita no público. Novas histórias iam surgindo sobre o temido bebê diabo, todas elas documentadas pelo jornal. Pessoas que juravam que seu corpo era coberto de pelos, e até relatos do repórter que entrevistou as enfermeiras, e todas elas rezavam um Pai Nosso antes de falar sobre o assunto. Por 25 dias seguidos, a principal manchete do jornal fazia alguma referência ao bebê diabo, e depois, por mais 12 dias, notícias sobre ele ainda estampavam a primeira página, mas não mais como manchete. Foi um total de 37 dias de notícias sobre o acontecimento. No começo de junho, foi noticiado que o bebê diabo havia fugido para o Nordeste, após ter sido sequestrado por pessoas dispostas a queimá-lo vivo. As notícias falsas sobre essa criança foram publicadas pelo jornal Notícias Populares entre maio e junho de 1975. A cobertura do fato levou a um aumento à venda dos exemplares do jornal Notícias Populares. O assunto foi um dos mais marcantes da história desse jornal e é contado em detalhes em livros como Espreme que Sai Sangue, um estudo do sensacionalismo na imprensa, de Danilo Agrimani, e Nada Mais que a Verdade, a extraordinária história do jornal Notícias Populares, de Celso de Campos Júnior. Denis Moreira, Giancarlo Lepiani e Mike René Lima. Há também um documentário de 2002 sobre lendas urbanas paulistas. A curiosa história do bebê diabo deixou sua marca no imaginário do público paulista. E hoje, mais de 40 anos após o fato, são poucas as pessoas que nunca ouviram falar do temido bebê diabo, que aterrorizou uma geração, mesmo sem ter existido. Você já tinha ouvido falar sobre esse bebê diabo? Conte aqui nos comentários o que você achou dessa história. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.